boa noite. Quem vai entrando aí, doutora Cleo de Mocpel, lá do Pará, diretamente, doutor Reginaldo Braga, a Raquel Pinheiro, a Viviane, Wesley Tabosa, meu querido amigo, muito tempo que eu não vejo, mas o carinho permanece. Doutor Wilker, lá de... Qual é a cidade dele agora? Eu sei que ele é do Cariri, mas ele é de uma cidade, Porteiras, se não me engano, é isso, doutor Wilker? Me corrija se eu estiver errado. Porteiras, ou é de lá ou trabalha por lá, que eu sei que eu lembro que ele falou dessa cidade da última vez aí. Quem mais está entrando aí, chama o pessoal, manda o aviãozinho que tá aí, ó. Acho que no caso de você está desse lado aí. Manda o aviãozinho. Lucivânia, minha querida amiga, um abraço grande para você. Saudades de você, do Alexandre e do João Vitor. Até do João Vitor tô com saudade, acredita? Brincadeira, mais ou menos. Tá, a doutora Jamília entrou aí, doutora Sonária Maciel, a Isadora, doutora Isadora, doutor Francisco da Silva, Ivone Barroso, Rian, que também é sobrinho ali da Lucivânia, doutor Jade Bandeira, boa noite. Jade, chama o pessoal, chama, porque a gente vai falar de decisões judiciais sobre BPC hoje, tá? Decisões judiciais, e não aquelas que são as mais comuns que estão em súmulas, não. Eu quero trazer algumas nuances da jurisprudência que podem ajudá-los na concessão do benefício judicialmente, tá? Então vamos, por favor, chamando o pessoal, que daqui a pouco a gente vai começar, vai entrar aqui, tá? Doutora Ângela Morgana também, sinta-se à vontade. O tapete vermelho está estendido para todos vocês. Chama o pessoal aí, doutor Ítalo entrou também, doutor Marcelo Pedrosa. Estou aqui no friozinho de Marília, interior de São Paulo. Ai, machuquei meu dedo agora. Ai. Quem viu a stories meu, né? Eu fui dar um salto na piscina no domingo, aí tinha aquelas pedras cariris, e aí meu dedo pegou bem numa pedra dessa, aí tirou um bife do meu dedão esquerdo aqui. Por isso que eu tava descalço lá em São Vicente ontem. O Teodoro brincou, fez uma postagem aí, o pessoal me pegou no flagra, no vídeo, nos melhores momentos aí também do evento. E acabei de mudar o pé de posição, a partezinha onde tá aberto o dedo, pegou bem na perna da cadeira aqui. Doeu, feita gota serena. Ai. Mas enfim, vamos entrando aí, gente. Entrou aí o doutor Ricardo Leonel, nosso professor do nosso curso da EAD. O Marcelo Pedrosa, o Ítalo já falei, a Maria Pereira, a Gama Elvis, o Elvis entrou aí também, a Vitória Freitas, o doutor Leandro Scacella, presidente da Comissão de Direito Previdenciário da UAB, e a MUNS. Vamos ter em breve, doutor Ângela, se Deus quiser, doutor Eduardo Maia, grande previdenciarista, doutor Tadeu, lá de Goiás, gostei muito de estar em Goiás com vocês aí. Entrou agora um dos maiores previdenciaristas do país, o professor Eduardo Marcelo Freitas Negreiro, que inclusive está com um livro aí, Temas de Seguridade Social, para vocês adquirirem. Eu recomendo, eu prefacei o livro, e eu prefacei com muita honra, porque o Eduardo, o professor e doutor Eduardo, ele é um dos caras mais gabaritados que eu conheço, o cara que conhece prática previdenciária do dia a dia, porque ele trabalha no maior escritório de direito previdenciário do mundo, que é a Defensoria Pública da União. Visão monocular, em olho direito, tenho 32 anos, será que tem direito a benefício? Pode ser, Eduardo, pode ser, Elvis. Fala comigo aí no privado para ver se eu posso te ajudar mais, tá bom? Doutora Bárbara Maia, esposa do doutor Eduardo Maia entrou aí também. Vamos lá, gente, chama no aviãozinho aí, porque a gente vai começar já, dentro de alguns minutinhos. Eu vou começar aqui, mais ou menos 2 minutinhos, só para dar esse início aqui da gente conversar, dá tempo para você chamar os amigos aí. A gente vai falar de decisões judiciais sobre BPC. Reitero, não só aquelas que a gente pode ver ali nas súmulas, que a gente vê muito dia a dia, nas lives, né? Naqueles conteúdos mais acessíveis. Mas quero falar aqui com vocês de algumas decisões que talvez você não conheçam, mas que podem ajudá-los e ajudá-las a conseguir a concessão de benefícios judicialmente, tá bom? Bem-vinda a doutora Lu Barros, a doutora Larissa Mara, eu acho, Marala, entrou aí também. Então, sejam bem-vindos. Chama o pessoal. Doutora Mara Bittencourt, nossa querida amiga também. Espero que tenha recebido lá, né, o cálculo que você pediu, que tenha dado certo. Muito em breve aí, tá recebendo o din-din, né? Um abraço, boa noite. Doutor Francisco da Silva, amputação de uma mão, professor. A jurisprudência firme? Nesse caso, doutor Francisco, não tem uma jurisprudência da TNU, porque a TNU ela não avalia esse caso de matéria de fato, o caso concreto disso, né?
Tanto é que a gente vai falar de um caso aqui que a TNU normalmente nem fala, mas ela se prestou sim a apreciar também. Amaral, Larissa Amaral, me perdoe, doutora Larissa. Cauã entrou aí também, a Luci Menezes. Vamos lá. Gente, quem tá mais aí? Vamos entrando, vamos começar agora também. Manuel Queiroz também, seja muito bem-vindo. Vamos começar a falar, gente, eu prometi que eram 2 minutos e vai ser realmente agora. 2 minutos. Hoje estou trabalhando em Caruaru, Pernambuco, que legal. Quando eu for a Pernambuco já sei onde é que eu vou fazer uma visita a um amigo querido, então, lá em Caruaru. Grande abraço, doutor Wesley. A Aureni entrou aí também, o Emerson, advogado, pronto. Ah, tá no simpósio da UAB Mossoró, maravilha. Aproveita, gente, você que é da região ali de Mossoró, tá convidado, convidada. Dia 14, eu estarei lá, né, no dia da abertura do evento do Congresso de Direito Previdenciário da UAB Mossoró. Serão 2 dias, 14 e 15 de setembro, eu estarei ali no primeiro momento, no primeiro dia, tratando de benefícios também com vocês, tá bom? Será uma honra estar aí voltando à cidade de Mossoró, que há muito tempo eu não vou. Será uma grande satisfação de poder estar presente com vocês. Já aproveitando também, fica ligado e ligada, gente, que a gente também tem um evento para você, tá? Para você que não pode comparecer a Mossoró, para você que mora mais distante, mas você do Brasil todo, que quer participar de um evento exclusivo sobre BPC, exclusivamente tratando sobre benefícios assistenciais, gente, eu quero te convidar agora, antes que acabem as inscrições, para o nosso evento Masterclass, a Fórmula do BPC. A semana da Masterclass, a Fórmula do BPC, vai ser um evento onde eu vou te ensinar, mesmo que você nunca tenha entrado com um processo judicial, mesmo que você esteja em início de carreira, a faturar R$ 20 mil por mês com benefícios assistenciais. O link está aí na bio, aproveita, faz sua inscrição, dá tempo de terminar a live, fica tranquilo. Mas aí depois de terminar a live, clica lá, faz sua inscrição, manda pro amigo, pra amiga, antes que encerrem as inscrições, acabem as vagas, é hora de fazer logo agora. Professor Silvio Basso, boa noite, eu vi até que você mandou uma mensagem hoje, ainda não li, mas em breve eu respondo, tá? Tô aqui na correria de São Vicente, eu peguei um ônibus 10 horas para chegar em Marília, tô nas aulas de doutorado até sábado, tá aqui uma confusão, mas eu vou responder sim muito em breve, tá? Então, gente, ó, enquanto a gente não chega na Masterclass, a Fórmula do BPC, eu vou fazer essas lives aqui que são de aquecimento, preparação para você se preparar, chegar lá bem turbinado para a semana da Masterclass, a Fórmula do BPC. Eu queria começar falando de uma jurisprudência aqui sobre BPC, que é a seguinte. Gente, quando o seu cliente ele consegue, né, provar que ele já tinha realmente a deficiência com impedimento de longo prazo, na época do requerimento, mas quando o INSS analisa aquele pedido e a perícia não dá conta que havia uma deficiência com impedimento de longo prazo, ela diz, olha, tem deficiência, mas não é de longo prazo, tem deficiência, mas não causa impedimento, ou então nem tem deficiência, o que acontece? O INSS indefere o pedido de benefício de prestação continuada à pessoa com deficiência. Aí eu entro em juízo e vou provar que a pessoa já tinha todos os requisitos do benefício desde a época em que eu entrei com o requerimento administrativo. Anota essa fórmula aqui, tá? A fórmula que eu quero que você aprenda é DIP, data de início do pagamento, é igual a DIB, data de início do benefício, mais DER, data de entrada de requerimento. O que eu quero que vocês aprendam é, quando eu tenho preenchido todos os requisitos e eu requeiro aquele benefício, é ali que deve ser a data de início do pagamento. Agora, pode ser que eu só tenha preenchido os requisitos, então eu tenho direito adquirido. Eu vou ter DIB, data de início do benefício. Olha, no dia 13 de setembro de 2022, sofri um acidente, tive amputação da perna. 13 de setembro de 2022 vai ser o dia em que eu tenho um impedimento de longo prazo. E se eu for pessoa com a renda que se enquadre no critério que exige a LOAS, então dia 13 de setembro de 2022 eu tenho data de início do benefício, porque ali foram cumpridos todos os requisitos, tá? Agora, eu estava no hospital, cuidando da recuperação da minha saúde, eu só dei entrada em 1º de março de 2023. Então eu tenho um DIB, na época em que eu fiquei com impedimento de longo prazo, 13 de setembro de 2022, mas eu tenho a data de entrada do requerimento em 1º de março de 2023. Então só em 1º de março de 2023 é que eu vou ter o início do pagamento. Por quê? Porque eu tinha direito adquirido e exigi esse direito em março de 2023. Eu tenho DIB, reunião dos requisitos, mais DER, data de entrada do requerimento. Então,
Na DER começa a DIP, porque eu já tinha direito adquirido antes. Essa regra se aplica também para o pagamento judicial de benefícios, tá? Se eu provo que a análise do INSS foi indevida, equivocada, e que na verdade meu cliente realmente já tinha um impedimento de longo prazo desde a época do requerimento administrativo, lá também vai ser fixada a DIP, a data de início do pagamento do benefício. No judiciário, eles tratam como DIB. Ele diz que o benefício se inicia na data do requerimento, tá? E eles colocam a DIP como pagamento administrativo. Mas, na verdade, tudo é pagamento. Não importa que tenha saído como RPV ou precatório e que o INSS comece a pagar administrativamente depois. Tudo isso é data de início do pagamento. Isso é o quê? O pagamento do dano material. Pagamento do dano material que o INSS está me ressarcindo devido a ter feito uma análise equivocada do meu direito. Então, o recebimento de atrasados é pagamento do dano material, ok? Beleza? Então, a DIP é o momento em que eu já tinha direito adquirido e aí passei a exigir esse direito. DIP é igual a DIP mais DER, data de entrada do requerimento, tá bom? Só que a gente pode ter hipóteses em que a pessoa não tinha um impedimento de longo prazo na época do requerimento administrativo, mas passou a tê-lo. Imagina uma pessoa que tem neoplasia, tá? Câncer, e aí ela agrava a situação dela, tanto que ela tem que começar a fazer mais sessões de quimioterapia. Ou então, que ela não tinha uma prova tão robusta, que estava tão avançada aquela doença dele. Ou então imagina que um cara, ele tinha uma doença ortopédica, mas ele só tinha um atestado médico com a receita do posto. Ele não tinha nenhum exame de imagem. E para ver dentro da gente, só tomografia e ressonância, né? Ou ultrassom em alguns casos de tecidos moles. Mas eu tenho que ter um exame de imagem para corroborar aquilo que eu estou alegando. Então eu não tinha um exame de imagem, tá? Eu até tinha antes, mas se extraviou, se perdeu. Aí no dia do requerimento, eu ainda não tinha um novo exame. 5 meses depois do requerimento, eu fiz uma nova tomografia. E aí no dia da avaliação médica, eu já estava de posse disso aí. Pode ser que os médicos digam o seguinte, olha, como o exame é posterior à data de entrada do requerimento, então eu posso dizer hoje que ele tem um impedimento de longo prazo. Aí é que eu tenho uma dúvida, quando é que começa o pagamento do benefício, tá? No primeiro caso, onde o impedimento de longo prazo já estava desde a época do requerimento administrativo, eu vou pedir a aplicação da súmula 22 da TNU, que é aquela que dispõe que, comprovado que o requerente preencher todos os requisitos na época do benefício, na época do requerimento administrativo, ele tem direito ao início do benefício desde lá. Agora, no segundo caso, onde foi comprovado impedimento de longo prazo posterior ao requerimento, aí eu vou ter a aplicação da jurisprudência por analogia da súmula 576 do STJ, e aqui a TNU vai dizer justamente isso. Ele vai dizer que no caso de ausência de impedimento de longo prazo na época do requerimento administrativo, a DIB, a data de início do benefício vai ser a partir da citação válida. É o precedente da TNU, ele diz o seguinte, a citação tem o efeito material de constituir o réu em mora acerca do direito material alegado, nos termos do artigo 240 do CPC. Quando a data de início do impedimento de longo prazo, no caso de BPC ou incapacidade do caso por incapacidade temporária, for posterior à DER, mas anterior ao ajuizamento da ação, a data do início do benefício deve ser estabelecida na data da citação. Primeiro que eu quero que vocês saibam o seguinte, se não tinha um impedimento de longo prazo na DER, não significa que vai ser julgado improcedente. Eu trago a DIB, a data de início do benefício, com a DIP, data de início do pagamento, para a data da citação válida, tá? Agora tem outra dúvida também. E se na época ele não tinha prova ainda da incapacidade antes do ajuizamento, mas conseguiu provar depois do ajuizamento e antes da perícia? A pergunta é, qual o marco? O marco, gente, vai ser a data da perícia. Normalmente é o marco que é reconhecido pela jurisprudência. Então, a ausência de impedimento na DER não gera improcedência. Eu tenho que pedir ao juiz que dê, pelo menos, da citação válida, se ele conseguiu comprovar a deficiência com impedimento de longo prazo anterior ao ajuizamento. Se for depois do ajuizamento, mas antes da perícia, então o marco será a perícia médica, tá bom? A avaliação médica, ok? Outra jurisprudência que eu quero trazer para vocês, essa de suma importância, porque nasceu no Nordeste uma jurisprudência extremamente nociva no seguinte sentido. Imagina que a pessoa é segurada especial e ela pede o BPC porque ela tem um impedimento de longo prazo e o INSS não reconheceu o direito dele ao benefício por incapacidade. Ele tinha uma determinada incapacidade motora, né? Ele sofreu um acidente de moto, ficou com uma lesão de gaveta, que a gente chama, uma sobrazinha que está ali no espaço, né, do joelho.
Aí o INSS foi lá e ele pediu o benefício e foi negado, porque ele disse que ele não tinha boas provas rurais. Só que aí ele tentou o BPC e aí o INSS concedeu o BPC para ele, porque ele é enquadrado como pessoa com deficiência. Só que ele, quando chega aos 60 anos de idade, como homem, ele vai lá e pede uma aposentadoria por idade. E a gente sabe que a regra para aposentar a pessoa como segurado especial é que ele tem que estar no exercício da atividade rural no período anterior, imediatamente anterior ao requerimento administrativo, ou ter preenchido o requisito etário e antes dele estar também no exercício da atividade rural. Aí qual foi a tese que nasceu em turmas recursais aqui do Nordeste? Olha, se o cara recebia BPC, então ele não podia estar trabalhando, porque ele era pessoa com deficiência, tá? Mas essa jurisprudência da TNU, ela é muito importante, porque ela diz o quê? Olha, se ele estava recebendo BPC, mas consegue efetivamente provar que ele estava na atividade rural, tão pouco importa pra gente. Porque se o INSS quiser depois cobrar o BPC, porque ele estava exercendo uma atividade, ele resolve com o BPC. Pra gente cumprir o requisito legal, estava no exercício da atividade, tem provas no nome dele como segurado especial, então vamos conceder o benefício, tá? Precedente, ele fala o seguinte: o recebimento do BPC por pessoa com deficiência durante o período em que antecede o requerimento administrativo do período de aposentadoria rural, salvo se o órgão se convencer de que, impede a concessão de aposentadoria por idade rural, salvo se o órgão julgador se convencer de que há prova de efetiva atividade rural no período equivalente à carência. Então ele está dizendo que realmente a regra se recebe BPC, não está exercendo atividade, a não ser que o órgão julgador se convença de que houve efetiva atividade. Aí ele faz essa ressalva, eventual irregularidade na concessão ou na manutenção do benefício assistencial pode gerar responsabilização do beneficiário, mas não obstar o acesso a benefício previdenciário. Ou seja, o judiciário concede, se o INSS depois entender que houve exercício de atividade enquanto recebia BPC, ele pode proceder à apuração da irregularidade e cobrar os atrasados aí que ele entender que não eram de direito da pessoa, tá? Vamos mais para uma jurisprudência. Essa aqui é muito importante, viu, gente? Sugiro que vocês guardem no coração essa jurisprudência da TNU, porque ela é muito, muito importante mesmo. E a gente tem mais uma também aqui, que é o seguinte, é o caso de pagamento de retroativo, no caso que a pessoa tenha morrido, tá bom? O caso é o seguinte: imagina que a pessoa pediu BPC em vida, foi negado pelo INSS, mas ele protocolou uma ação judicial. E no curso da ação judicial, ele veio a óbito. O INSS negou porque não reconheceu o impedimento de longo prazo, mas ele morreu justamente daquela doença. Imagina aí, né? Esse é um dos casos que eu entendo, dos poucos casos realmente cabível a aplicação da tese do dano moral. Que a gente falou, o dano material é o pagamento do retroativo. Agora, o dano moral é aquele ato ilegal que causou um dano para a pessoa de natureza não pecuniária, né? Então, eu entendo que é um dos poucos casos. A pessoa vai no INSS, alega uma doença, o INSS diz que a pessoa não tem incapacidade ou impedimento e pouco tempo depois morre justamente por causa daquela doença. Aí, professor, mas pode ter havido uma progressão? Pode. Por isso você tem que analisar caso a caso, né? Pode ter sido uma progressão de um conjunto fático que não existia na época, né, que ele foi para a perícia, mas se não foi, se já existia e o erro foi patente da administração pública, tem que ser reconhecido o dano também moral nesses casos aí. Bom, gente, o que ele está falando o seguinte aqui, imagina que alguém pediu o BPC, foi negado, ele entrou na justiça e morreu justamente da doença no curso do processo de BPC. A pergunta é: alguém pode sucedê-lo? Porque BPC não gera pensão, então não tem dependente. E a resposta é positiva. Nós temos um artigo na Lei 9.099, que é a Lei dos Juizados Especiais Estaduais. O artigo 51, ele traz um prazo de preclusão temporal. Ele diz que é de 30 dias. Se não for habilitado alguém, o processo tem que ser extinto sem resolução. Então ele traz esse prazo aí, mas é a Lei do Juizado Especial Estadual. E no federal não tem disposição. Há entendimentos que esse artigo se aplica também ao Juizado Especial Federal, a Lei 10.259 de 2001, mas além disso eu trago um precedente que corrobora com essa tese. Precedente da TNU que diz o seguinte: sentença em conformidade com o entendimento pacificado de que, mesmo se tratando de benefício de natureza personalíssima, como é o BPC, a morte do postulante de amparo social não deve impedir a verificação do mérito do pedido, sobretudo se comprovada a existência de requerimento administrativo que pode dar ensejo ao pagamento do retroativo do benefício entre a data da DER e a data do óbito.
Gente, olha, o decreto 6214, o decreto que regulamenta a Lei Orgânica da Assistência Social, no artigo 23, ele fala o seguinte: aquele valor que era devido em vida e não foi pago ao detentor do BPC, ele deve ser pago sim. A quem? Aos sucessores ou aos herdeiros, na forma do Código Civil. Importante porque a lei de benefícios, ele traz esse dispositivo quase igual, só que ele fala que primeiro tem direito aos dependentes, mas o BPC não gera pensão por morte, não tem dependente, não há que se falar em dependente, então os sucessores é que vão ter legitimidade para essa sucessão processual, tá? Mas aí também, gente, tem um caso de alguém que tenha protocolado pedido administrativo no INSS, tenha sido negado e ele nem entrou com ação judicial ainda, né? Esses casos aí, professora Maria da Aldeia, um abraço. Não tô no Ceará, né? Porque você estranhou, né? Mas tô aqui em Marília, na aula do doutorado. Um abraço também. Acho que a Thalia entrou aí, amor, beijo. Até breve, domingo, chego aí em casa, se Deus quiser, aí, lá no Ceará. Beijão. Bom, gente, então vamos retomar aqui. Então pode ter casos em que a pessoa, ela tenha pedido administrativamente, tenha sido negado e ele não tenha entrado ainda com ação judicial. Essa é a pergunta que remanesce, a pergunta mais desafiadora. Será que alguém que não protocolou com ação judicial o pedido de BPC, ele pode ainda pedir esse benefício? Alguém pode pedir? Esses sucessores ou herdeiros, na forma do Código Civil, como dispõe o regulamento do BPC. Será que ele tem legitimidade ativa ad causam para pedir em nome próprio, em ação própria, o BPC que foi negado daquela pessoa de quem ele herdou, de quem ele é sucessor? E o entendimento é que sim. Tem um precedente muito importante, oriundo do Ceará, um recurso especial do STJ que diz que, no caso de benefício previdenciário postulado em vida e não buscado judicialmente em vida, os dependentes, herdeiros ou sucessores têm legitimidade ativa ad causam para, em nome próprio, em ação própria, pedir o benefício que foi negado pelo INSS, se comprovado que realmente ele tinha preenchido todos os requisitos antes de morrer, na época que protocolou, tá? Esse dispositivo, gente, essa jurisprudência pode ser aplicado pelo BPC pela mesma ratio decidente, pela mesma razão de decidir. Afinal de contas, há um velho brocado latino que diz ubi eadem ratio, ibi eadem dispositio legis, onde eu aplico a mesma razão, eu aplico o mesmo dispositivo legal, ou no caso, aplico o mesmo entendimento que a jurisprudência dá àquele dispositivo legal. Então, para benefício previdenciário pode, para BPC pode também, tá bom? Então pode haver a sucessão, como pode também, se não houve ajuizamento antes do óbito, a pessoa, o herdeiro ou sucessor entrar em nome próprio, em causa própria, pedindo o benefício que deveria ter sido pago, alegando que o INSS avaliou erroneamente, exigindo que fosse pago a ele, porque seria um valor que teria que ter sido pago em vida e não foi a pessoa de quem ele está herdando, tá? Vamos mais um caso aqui. O caso agora é sobre cessação de benefício, né, que recebia, benefício previdenciário. Uma pessoa recebe um benefício de pensão. Gente, tem que tirar da cabeça que o melhor benefício é sempre o benefício previdenciário e não o BPC. Assim como tem que tirar da cabeça que o melhor benefício é sempre o benefício que paga o melhor valor. Não, o melhor benefício é aquele compatível com o meu estilo de vida, como eu quero viver. Já falei do caso de uma moça que eu ajudei a conseguir o benefício dela, que ela pediu auxílio acidente, o juiz deu aposentadoria por invalidez, só que ela queria auxílio acidente, não queria aposentadoria por invalidez. Por quê? Porque ela queria continuar trabalhando, porque a aposentadoria por invalidez não seria suficiente para a manutenção dela. E aí nós conseguimos, né? Alegamos que para ela o melhor benefício era auxílio acidente. Assim como tem a possibilidade também de eu pedir um BPC ao invés do benefício previdenciário, por entender, né? Porque para mim o benefício de prestação continuada vai ser mais interessante do que o benefício previdenciário. Qual é o caso? Esse caso aqui já é bem claro. É o caso em que eu tenho, por exemplo, a percepção de uma pensão por morte. Lembra que a pensão por morte ela pode ter o requisito subjetivo, que é a minha cota inferior ao valor do salário mínimo. Então eu posso ter o rateio ali entre mim e outra pessoa, entre eu e outra pessoa de outro núcleo familiar. Por exemplo, pode ser minha madrasta e pode ser eu recebendo o benefício, né? Professor Ian, um grande abraço. Espero que amanhã a gente possa se ver e matar a saudade aí em termos acadêmicos, né? E ter digressões e discussões positivas aí no doutorado e no mestrado também. Um abraço. Então, gente, nós temos também a possibilidade do BPC ser mais vantajoso. Se pessoas de núcleos familiares distintos, uma recebe a pensão, cota, e o outro recebe outra cota de pensão, tá? Imagina que a pensão dessa pessoa fique menor que o salário mínimo. Para ele, se ele for um maior inválido, uma pessoa que tem uma invalidez maior de idade, é melhor para ele que ele receba o BPC.
imagina, aqui tem um caso concreto, o caso de uma pessoa que ela era maior inválida, recebia 14% do valor do salário mínimo, porque uma cota de uma pensão que ela recebia, e ela disse, olha, eu prefiro receber, na verdade, o BPC. E aí havia essa discussão, se o BPC era renunciável ou não. A lei, gente, não fala nada sobre vedação de renúncia. A qualquer benefício ela não veda. O que veda, às vezes, é o decreto. O decreto veda, por exemplo, a renúncia à aposentadoria que não seja por invalidez. Lá no artigo 181B do decreto 3048. Só que é uma vedação também contestável. Por quê? Porque não há previsão na lei. Quem está vedando é o decreto. E o decreto que regulamenta a lei não pode extrapolar os limites da lei. De acordo com o brocado latino que diz ubi lex non distingue nec nos distinguere debemus. Onde a lei não restringiu, não nos cabe restringir. Então, eu entendo que qualquer benefício pode ser renunciado. Mas, em que pese a minha percepção, o meu posicionamento, o INSS não admite a renúncia de aposentadoria que não seja por invalidez. Só que no decreto não tem nada vedando a renúncia de pensão, né? Então, foi uma discussão, mas que a TNU apenas chancelou que o próprio INSS já entendia que é possível renunciar à pensão, né? Ou cota de pensão para poder ter direito a benefício de prestação continuada, né? É um caso interessante porque o tema da TNU fala em cota de pensão, mas seria possível a pensão na sua integralidade? Será que seria interessante? Pode ser que haja um caso que seja interessante mesmo a pensão na integralidade e não só a cota. Vamos supor um caso. Eu sei que todos estão de boa fé, boníssima fé, tá? Mas imagine que um cliente seu, ele tem um benefício de pensão por morte e ele tá cheio de consignado, fez 35%, comprometeu toda a margem dele ali e ele diz, olha, se eu continuar pagando isso aqui eu não consigo nem sobreviver. Eu estou falando como estratégia de subsistência mínima, um excludente de licitude, tá? Excludente de licitude, estado de necessidade, tá? Imagina que a pessoa diz, olha, tá todo comprometida e além disso aqui, o INSS ainda está consignando um valor, porque disse que eu paguei, eu recebi uns valores a mais 3 anos atrás. Então, eu estou recebendo apenas R$600 de uma pensão por morte. Pode ser interessante renunciar? Pode, claro. Eu vou renunciar à pensão por morte, os consignados e aquela consignação estava toda na pensão por morte, e aí pronto, me livro daquilo e vou receber o BPC. Eu não estou dizendo, gente, que você dê calote, não, de jeito nenhum. Mas se for uma estratégia de subsistência, de estado de necessidade, pode ser uma estratégia também. Então, apesar do tema da TNU dizer só cota, eu entendo que até a pensão por inteiro ela pode ser renunciada, sim, quando lhe for mais vantajoso, tá bom? Então, gente, ó, cuida também desse caso aí, é um tema da TNU, o INSS também já admitia, como também eu quero trazer à baila outro caso, tá? Qual é o caso? Nós temos um recurso extraordinário do STF que trata sobre prévio requerimento administrativo e ele diz que nos casos em que eu vou converter para uma modalidade mais vantajosa, eu não preciso requerer no INSS aquele benefício novo que eu vou postular, tá? Então posso pedir direto em juízo. Dr. Roniel Feitosa, querido amigo, grande abraço. Então eu posso pedir direto em juízo, tá? Então se eu estou recebendo ali uma cota de pensão por morte com maior inválido, eu posso pedir direto em juízo? Eu entendo que sim. Por quê? Porque o INSS tinha que conceder o melhor benefício. Então se o servidor do INSS diz o seguinte, ó, você está pedindo a pensão com maior inválido, mas essa sua invalidez ela se equipara com uma deficiência com impedimento de longo prazo. Você não prefere receber o BPC não, porque a pensão de maior inválido vai ser só uma cota. Agora o BPC vai ser todinho. Você não prefere não? O INSS tinha que ter orientado nesse sentido também, tá? Então, é importante saber que nesse caso também é dispensado prévio requerimento administrativo. Como no caso de quê? Auxílio acidente. Auxílio acidente paga 50% do salário de benefício, não paga mais do que isso. Então, pode ser que o valor do auxílio acidente seja de 700, 800, 600 e poucos reais, meio salário mínimo até, né? E o que acontece? A pessoa recebeu o benefício de prestação continuada, o auxílio doença, só que aí ele está recebendo auxílio acidente já há um tempo, né? E o acidente dele não tornou ele incapaz, mas reduziu a capacidade. Reduziu a capacidade de tal forma que ele tem impedimentos para concorrer em condições de igualdade no mercado de trabalho. O cara era vigilante, aí ele antes trabalhava, como vigilante mesmo, ele foi fechar o furgão da empresa, aí ele perdeu uma parte do dedo aqui, tá? Só que a empresa trabalhava com Glock, com semiautomática, então ele não precisava desse dedo para armar a arma. Então o INSS disse que ele não estava incapaz, mas reconheceu que ele teve uma redução da capacidade, porque ele não tem a mesma força para segurar, né, uma arma por inteiro, e aí concedeu o auxílio acidente para ele.
Bom, gente, está recebendo auxílio acidente, só que agora ele tem uma deficiência. E essa deficiência impede que ele concorra em condições de igualdade no mercado de trabalho. Sabe por quê? Porque nem toda empresa de segurança mantém armamento automático ou semiautomático. Então pode ter empresa que trabalha com 38 ainda, e 38 eu tenho que armar o cão da arma. E aí sem o dedão, gente, ele não consegue fazer isso. Pergunta, como nem toda empresa tem arma automática ou semiautomática, será que ele vai ter maior dificuldade de acessar o mercado de trabalho em condições de igualdade com os outros vigilantes que têm o dedão? Claro! Então, esse auxílio-acidente, ele pode ser convertido num BPC, porque é mais interessante para ele. Posso também pedir a conversão direto ali na justiça, já que é um caso de conversão em modalidade mais vantajosa também. Beleza? Vamos para mais um caso aqui, que é o caso sobre não realização de perícia social. Há um jurisprudência da TNU, oriunda, inclusive que é usado como precedente, um caso relatado por um juiz federal aí do Ceará, que diz que quando não é constatada a incapacidade, né, da pessoa, eu não tenho que fazer a perícia social para avaliar as barreiras que aquela pessoa enfrenta. Gente, isso é baseado num precedente da TNU também, na súmula 77. Eu, particularmente, sou contra esse entendimento, tá? Eu já vou dizer que há um distinguishing para ele. A própria TNU apresenta que é um distinguishing os casos de doenças estigmatizantes, né? Por quê? Porque mesmo quando eu não tenha a incapacidade, que a gente, na verdade, lê como impedimento, se a doença for estigmatizante, ela traz um impedimento de natureza social, tá? Então, há um distinguish, a juíza federal Kim Sun-Lee até estabeleceu isso. Olha, a exceção da súmula 77 é no caso de doenças estigmatizantes. Mas, além disso, gente, eu quero trazer também à baila outra informação também importante. Em BPC, eu não vou aferir incapacidade. Não vou aferir incapacidade, então esse precedente ele é danoso e eu entendo que ele não é compatível com a legislação, porque eu não quero saber se ele está incapaz, eu quero saber se ele não consegue concorrer em condições de igualdade no mercado de trabalho ou no convívio social. Então, gente, cuida para se alguma vez usar esse precedente, você diz assim, doutor, mas aqui ó, não é incapacidade, é impedimento. Eu não estou perguntando se ele está incapaz, porque, por exemplo, no caso do vigilante que eu acabei de trazer uma hipótese aqui, né, eu não tenho que provar que ele estava incapaz. E ele não está, porque se a empresa que ele for tentar emprego tiver uma arma automática, ele pode trabalhar. Agora, nem toda empresa tem arma automática. Então, ele não vai estar em condições de igualdade no mercado de trabalho. Tá? Então, combate essa jurisprudência, alegando, mostrando para o juiz que não é impedimento, não é incapacidade, perdão, é impedimento de longo prazo. Beleza? Mais um caso aí para vocês, vamos trazer outra decisão jurisprudencial também, judicial aqui, muito legal que eu guardei para vocês aqui também, tá? Gente, o CAD único, ele é condição sine qua non para pedir o BPC? A TNU diz que sim. O CAD único, ele é condição para receber o BPC, tem um precedente. Só que a TNU, ela estabeleceu como marco para exigência do CAD único a Lei 13.846 de 2019. O que é que significa isso? Doutor Diogo Pinto, aí de Mossoró, estarei com vocês dia 14. Espero você lá na OAB Mossoró. Grande abraço. Então, qual é o marco que ele estabelece? Lei 3846 de 2019. Então, para fatos geradores anteriores a 13846, eu não preciso do cadastro único. Por que eu estou dizendo isso? Porque o cadastro único é exigido pelo INSS e é utilizado como motivo de indeferimento desde 2016, desde a edição do decreto 8805, que passou no regulamento a exigir o cadastro único. Só que a TNU está usando como marco legal o que estava previsto na lei mesmo, e não no decreto regulamentador. Então ela diz a partir da lei 13.846. Então as decisões pretéritas que se fundamentem, se fiem na ideia de ser exigível o cadastro único a partir do decreto 8805 estão equivocadas, porque a TNU fixou que é a partir da lei, porque o decreto não pode extrapolar os limites da lei. Então fica ligado, essa jurisprudência da TNU é muito importante também, muito legal também, tá? Quero trazer uma tese para vocês agora. Não é decisão judicial, mas é uma tese que eu vou trazer aqui para vocês. Isso mesmo, 2019, doutor Wilkes. Só a partir da Lei 3846. É o precedente da TNU aqui. Quero trazer à baila aqui uma jurisprudência por analogia. O tema 295 da TNU, ele revisou, ele fez um distinguish de outro caso, de outro tema da TNU.
A TNU tinha entendido que para convalidar a contribuição de facultativo de baixa renda, eu tinha necessariamente que ter o cadastro único, atualizado inclusive. Só que o TEMA 95 ele trouxe uma tese muito interessante. Ele passou a dizer que é possível regularizar o cadastro único e se não houver mudança dos fatos, quando se queria convalidar as contribuições facultativas de baixa renda, ainda que a regularização do CAD único seja posterior, os efeitos podem ser dados de maneira retroativa. Então eu tenho um recolhimento facultativo de baixa renda de 2019 e 2020. Só regularizei o cadastro único em 2021. Tema 295 da TNU admite que os períodos de 2019 e 2020, ainda quando o cadastro único não estava regularizado, mas eu regularizei em 2021 e diz que a minha situação de fato não mudou em 2019 e 2020, então a regularização de 2021 traz seus efeitos para 2019 e 2020 também. Muito legal esse caso aí também. Aproveita e aplica agora essa tese por analogia. Gente, se a regularização a posteriori do cadastro único serve para convalidar as contribuições quando o cadastro único não estava regularizado, então o cadastro único, mesmo a partir de quando a lei exigiu, a partir de 2019, se ele também for motivo de negativa, porque em 2019, 2020, 2021 eu estava com o cadastro único desatualizado, mas no final de 2021 eu atualizei o cadastro único e sustento que minha situação de fato nunca mudou, então eu também tenho que ter o efeito retroativo do BPC desde quando foi negado o meu BPC, simplesmente por causa do cadastro único. Né, gente? Ubi adem ratio e ibi adem dispositio legis, onde eu aplico a mesma razão, eu aplico o mesmo dispositivo legal ou a mesma interpretação que se dá àquele dispositivo legal. Então cuida, essa tese é importante, convido a vocês também para escreverem sobre isso. Eu sou conselheiro editorial de uma revista científica que tem qualis, a revista Prática Previdenciária, a gente está com o edital aberto, se interessar, escrever sobre essa ou outra temática do BPC, manda no privado aí para mim, eu quero te ajudar, quero te orientar ou até contribuir para a elaboração desse artigo científico aí, tá bom? Coloca no seu currículo, a revista tem qualis, então é muito importante para você que quer galgar mais alguns passos aí na vida acadêmica, beleza? Jurisprudência é muito legal e eu vou trazer outra jurisprudência aqui, tá bom? Que é a seguinte. A Covid, gente, ela pode ser utilizada como supedâneo, como fundamento para ajudar na concessão do BPC. Olha, mas a pessoa não tem um impedimento, mas olha, ela passou por um problema, a pandemia fez todo mundo ficar mais vulnerável, mesmo não havendo, no caso dela, um impedimento. A TNU diz que não, que a Covid não pode ser utilizada como fundamento, que existem políticas públicas específicas para aquela data, para aquele período lá, mas eu quero trazer para vocês um fato. A Covid, gente, pessoas que tiveram Covid, muitas delas, ou pelo menos uma parcela, a gente sabe que ficou com algum tipo de sequela e essa sequela pode ser caracterizada como impedimento de longo prazo. Já tive um caso em que eu pude ajudar de uma pessoa que ela ficou com 60% do pulmão comprometido e ela trabalhava descarregando caminhões de verdura. E a gente alegou, eu orientei para que alegasse, né? Olha, quem está trabalhando ali com sobrecarga de peso o tempo todo tem que ter uma função respiratória muito boa, senão ele pode ter algum tipo de embolia ou algum prejuízo que vai trazer realmente um prejuízo à integridade física dele. E foi concedido benefício a essa pessoa aí, por causa da sequela da Covid que deixou com impedimento de longo prazo de capacidade respiratória daquela pessoa, tá? Então, precedente. O evento Covid em si não pode ser utilizado como fundamento de vulnerabilidade, mas a Covid pode ter deixado para a pessoa, no caso concreto, com alguma lesão, alguma sequela que seja caracterizada como impedimento de longo prazo. Lembra, gente, sempre fazer o cotejo. O que é o impedimento, o que é a profissão. Será que para aquele tipo de pessoa ela traz impedimento? É importante fazer isso sim, tá bom? E agora eu quero trazer mais uma jurisprudência, porque você já pode ter sofrido com isso aí, eu também já vi alguns alunos meus sofrerem, que é a ideia que alguns juízes trazem de que como o BPC deve ser revisado a cada 2 anos, então eu tenho que ter um novo requerimento a cada 2 anos, porque eu tenho que garantir que havia continuidade do estado de fato de direito daquela pessoa, tá? Esse não é um entendimento que está corroborado na jurisprudência. O entendimento da jurisprudência
é que se há continuidade do impedimento de longo prazo e da vulnerabilidade ou miserabilidade, então não é necessário novo requerimento, porque eu não posso falar em prescrição do direito a cada 2 anos, né? O direito, o fundo dele, ele está consubstanciado quando eu preencho os requisitos, tá? Então não posso falar que a cada 2 anos eu tenho uma prescrição e aí eu precisaria de um novo requerimento administrativo. Esse não é fundamento para o benefício, então não preciso. Se o juiz disser isso, ele diz, olha, doutor, tem que ser aplicado a prescrição da súmula 85 do STJ, que é o que a jurisprudência diz. E a prescrição da súmula 85 diz que é de 5 anos e ele atinge apenas o quê? A pretensão de obter parcelas. Ele não atinge o próprio fundo de direito, não atinge o próprio benefício, então eu não tenho prazo para, de posse de um deferimento, entrar com ação judicial. Aproveitando, dá uma lida também na ação direta de inconstitucionalidade 6096 e também na reclamação constitucional 48979, tá? A ADI 6096 diz que não tem prazo para contestar, para pedir um benefício, se foi negado eu não tenho prazo, tá? E além disso, a reclamação 48979 traz também uma importante cassação de uma decisão do STJ, porque o STF disse que não tem decadência, só que o STJ foi lá dizer que não tinha decadência, mas tinha prescrição do fundo de direito quando passava 5 anos. E o STF disse o quê? Prescrição de fundo de direito é você dizer que não existe mais o direito constitutivo, é a caducidade do direito. E nós entendemos que não há decadência, portanto também não há prescrição de fundo de direito. Dá uma lida no ADI 6096, dá uma lida na reclamação constitucional 48979 e dá uma lida também no recurso extraordinário 626489, tá bom? Por fim, ao fim e a cabo, quero trazer uma última jurisprudência igualmente importante, que é sobre interesse de agir. Será que o interesse de agir, ele deixa de estar configurado pelo não cumprimento de uma exigência? Olha, eu fui lá no INSS e disseram que não iam dar andamento ao meu processo, porque eles pediram acima, que são as informações complementares do médico. Aí o cara indeferiu porque ele disse que eu não trouxe as informações complementares. Gente, aquela documentação básica inicial, ela é uma documentação de mérito do objeto que eu estou pedindo. Se um médico entender que ela não é suficiente para ele formar convicção, ele tem que analisar de qualquer jeito. Ele não pode negar sobre uma escusa e dizer que eu não tive interesse de agir porque eu não trouxe o restante. Assim como o servidor, se ele fizer uma exigência que ela não parece mínima necessária para poder cumprir o benefício, para poder cumprir a análise do benefício, isso também não vai descaracterizar o interesse de agir. Vamos supor, ele pediu um determinado documento, uma certidão negativa da Receita Federal do Brasil que eu suspendi as atividades da minha empresa. Ora, se essa empresa nunca teve recolhimento de contribuição para mim como sócio, se o CNPJ já está ativo, ele pode consultar isso através dos sistemas governamentais. Então ele não precisa me exigir isso aí. O que eu quero dizer com isso? A jurisprudência eu não tenho uma regra geral para analisar a falta de cumprimento de exigência como caracterização do interesse de agir. Mas eu tenho que analisar cada caso, caso a caso. Mas a minha sugestão se a exigência que o INSS pediu não está na lei, então ela é uma exigência excessiva. Então eu posso sim deixar de cumprir e entrar na justiça e alegar logo para o INSS, alegar logo em juízo. Doutor, o INSS contestou aí que eu não cumpri a exigência, mas aqui a lei em nenhum momento pede isso aí. Foi um excesso que o servidor exigiu para poder analisar por causa da cabeça dele. Mas a lei não traz. Na verdade não é da cabeça dele, às vezes é do decreto, da lei, mas a gente vai sempre lembrar do nosso mantra, ubi lex non distingue nec nos distinguere debemos, onde a lei não restringiu, não nos cabe restringir, então somente cumprimento de exigências previstas em lei é que podem efetivamente dar ensejo à descaracterização do interesse de agir. Se não tiver previsão em lei, isso não vai elidir a caracterização do meu interesse de agir. Tá bom, gente? Viram? Falei para vocês, olha, gente, vou trazer decisões judiciais e concessão de BPC e não eram só de súmula. Súmula a gente conhece, é fácil consultar. Inclusive tem um livro do professor Thiago muito bom. Eu trouxe aqui jurisprudências que ainda não estão tão consolidadas, mas são odiernas, ou seja, são contemporâneas, estão atuais e você pode utilizar. Inclusive falei também de teses baseadas nessas jurisprudências que podem alastrar a concessão baseada nas interpretações que foram dadas aqui. Espero que tenham gostado e logo fica mais uma vez aqui a dica. Vai lá na minha bio, assim que eu desligar, assim que eu terminar aqui, vai na minha bio, faz sua inscrição para a semana da Masterclass, a Fórmula do BPC. Um evento 100% online, 100% gratuito,
onde eu vou te ensinar os primeiros passos fundamentais para faturar R$ 20.000 por mês com benefícios assistenciais, mesmo que nunca tenha entrado com ação judicial e ainda que esteja em início de carreira. Até lá, várias lives de aquecimento, até lá, várias lives com muito conteúdo exclusivo e ricos para você chegar preparado na semana da Masterclass, a Fórmula do BPC. Ana, você estava assistindo aí, um abraço para você também, boa aula, você está de folga, por isso estava assistindo também. Um abraço também para o Dr. Flávio Oliveira, meu querido amigo, e demais pessoas que estiveram aqui, o Dr. Hernande Bandeira, a Maria, a Isa, o Kleber, todo mundo, a doutora Joana. Segunda-feira a gente tem um encontro, né, lá no na nossa mentoria. Quem tiver interesse, gente, quem for aluno da pós, ou quem se matricular na minha pós, tem mentoria individualizada comigo. De onde você estiver, presencial, se for em Fortaleza, se estiver passando em Fortaleza, online, se estiver em qualquer lugar do Brasil, aproveita essa oportunidade aí também, tá bom? Muito obrigado, boa noite, eu vou descansar agora, porque ainda tem muita leitura. Amanhã tem aula do doutorado de 11 da manhã até 11 da noite, tá bom? Vou aproveitando e me despedindo de vocês, grande abraço, muito boa noite e até a próxima.